na minha visão, hoje é utilizada essa questão de ir contra a imagem como uma forma de ruptura. Nós somos diferentes deles. Eles adoram imagens de gesso. Nós não. Nós adoramos Jesus em espírito e em verdade. Nós adoramos sim Jesus. Tem que entender a diferença do que um protestante considera adoração e do que o católico considera adoração. A palavra é a mesma, mas os sentidos são outros. O protestante pensa que por você estar diante de uma imagem, você já está adorando. Ele pensa que por você construir uma imagem, você já está adorando. Não. Para o católico, a adoração é algo interior. Para o católico, a adoração é a elevação do pensamento, é a sujeição da vontade, é você se colocar debaixo da vontade de Deus. Para o católico, a adoração é uma prática de vida, é como você vive aquilo que você aprende. Então, eu sou um ser adorador quando eu me coloco debaixo da vontade de Deus. Eu sou um ser adorador quando eu vivo aquilo que eu aprendi da palavra. Aí eu estou adorando, é algo profundo. Agora, não é um gesto. Estou diante de uma imagem, estou adorando. Não, adoração não é uma coisa fraca assim, não. Adoração é algo profundo, é algo que mexe com a sua vida. Então, quando o protestante vê um católico com uma imagem, ele diz, está adorando. Bom, está adorando na visão dele, porque na visão do católico, a adoração é algo muito mais profundo, é algo muito mais sério do que simplesmente estar diante de alguma coisa. Não é gesto. Você vê que Josué, capítulo 7, versículo 6, acho que é esse. Josué, diante da Arca da Aliança, ele se prostra. Ou seja, ele se prostra diante de imagens, que tinha a imagem na Arca da Aliança. Ele estava adorando? Não. Ele estava em um gesto de reverência. A adoração é outra coisa, muito mais profundo. Não é gesto, não é tocar, não é beijar, não é ajoelhar. A adoração é estado de espírito de obediência. Isso é adoração. Ótimo, ótimo. Muito boa a sua explicação, Carlos. Muito boa. E como eu falei no último episódio, é um episódio para você estar aí com caneta, papel na mão, para você ir anotando, porque um católico bem formado, ele tem meios suficientes de poder dialogar, não é brigar, né? Não é entrar num combate, mas sim defender a fé, defender o que nós acreditamos. Então, a formação para o católico ela é importante justamente nesse sentido, de falarmos a verdade e o que nós entendemos. Total respeito com quem não acredita, mas da mesma forma que nós respeitamos quem não acredita, o respeito também tem que vir do outro lado para a gente, né? E falando em Novo Testamento, agora Novo Testamento vamos vir para o Novo Testamento. Milagres de Jesus, sim, né? Jesus realizou vários milagres na sua passagem aqui na Terra, até a sua morte e ressurreição. Desses milagres que Jesus realizou, por exemplo, expulsou demônios, curou paralíticos, tudo isso Jesus realizou. Os milagres que constam no Novo Testamento são reais. Aconteceu isso tudo, ou também, assim como no Antigo Testamento, criaram simbolismos para mostrar essa grandeza de Deus, o surgimento da humanidade, tudo mais. No Novo Testamento, esse simbolismo se aplica também, ou a gente pode levar todos os milagres de Jesus como forma literal que realmente aconteceu? Então, são formas de escrever o texto diferentes. Tá. O estilo literário, a forma de escrever os textos de Adão e Eva, de Caim e Abel, são estilos mitológicos. É um estilo, tem um estilo ali, tem um modo de escrever aquilo, que era conhecido em toda a região. Não só os judeus escreviam histórias mitológicas, os babilônicos, os egípcios, toda aquela área tem seus textos, né? Você pode encontrar, por exemplo, o dilúvio da Babilônia. Tem um texto que é a epopeia de Atrahasis, que é a história do dilúvio contada por eles lá. A mesma coisa. Deus escolheu um homem para fazer uma arca, e aí a arca navegou e teve um dilúvio e parou no alto de uma montanha, e o homem saiu, o Atrahasis, e fez um sacrifício, igualzinho à história de Noé.
E a história de Noé é depois dessa, tá? Então, são mitos, é uma linguagem específica. Muito bom. Já os evangelhos, eles têm uma outra forma de narrativa, que não é no estilo mitológico. Você pega Marcos, Mateus e Lucas, os 3 primeiros evangelhos nessa ordem, Marcos, Mateus e Lucas, eles contam basicamente as mesmas cenas ali, com algumas alterações, algumas pequenas diferenças, mas eles vão contando aquela história. João, ele é mais diferente. Ele não fez numa linha cronológica, como tentou fazer Marcos, Mateus e Lucas, mas ele selecionou 7 milagres de Jesus e pôs numa ordem que era a catequese que ele queria dar. Então, o texto de João, ele é catequético. O texto de Marcos, Mateus e Lucas é um texto que procura uma historicidade maior. Botar datas, enfim. Com relação aos milagres de Jesus, aquilo que Jesus fez como milagre, a gente não tem dúvida desses acontecimentos. Por quê? Porque foi por causa desses acontecimentos que Jesus era perseguido pela elite sacerdotal de Israel e por causa disso ele morreu. Então você vê, por exemplo, que quando Jesus ressuscita Lázaro, ali se dá a decisão do Sinédrio, que era o grupo dos manda-chuva lá de Israel, ali dá a decisão de matar Jesus. Ele vai dominar tudo. Se a gente deixar esse cara livre, então os milagres que são apresentados são fatos que demonstram como Jesus foi caminhando e foi construindo a sua história. E por causa desses milagres, ele foi perseguido, ele foi procurado. Porque tem o seguinte, na época de Jesus, e antes até, tinham vários homens que se propunham ser Messias. Não foi Jesus o único que se disse Messias. Teve vários. Tem até um livro, Bandidos, Heróis e Messias, não me lembro agora. Traz 10 Messias da época de Jesus, 10 homens que se diziam Messias, libertadores do povo contra o domínio dos romanos. Só que os judeus, os rabinos judeus, os mestres judeus, eles lendo o livro de Isaías, eles identificaram o seguinte: olha, quando o Messias vier, ele vai ter que fazer 3 milagres para a gente identificar como sendo Messias. São os 3 milagres messiânicos. Então a gente tem a cura de um leproso, eles ensinavam assim, a cura de um leproso, a expulsão de um demônio mudo e a cura de um cego de nascença. Se ele fizer esses 3 milagres, coisa que nunca foi feita em Israel, então essa é a chave, esse é o crachá para a gente identificá-lo como o Messias. Jesus vem, faz o Sermão da Montanha, quando ele desce do monte, a primeira coisa que ele faz, cura um leproso. E ele manda o leproso se apresentar aos sacerdotes. Ou seja, Jesus já mandou o recado, primeiro milagre messiânico está cumprido. Depois, Jesus expulsa um demônio mudo. Aí está lá os fariseus, porque aí a fama já pegou, né? Esse cara está fazendo milagre messiânico. Aí já estão os fariseus lá, os doutores da lei cercando Jesus. Jesus cura um demônio mudo. O que eles falam? Isso ele cura pelo dedo de Satanás. É Satanás que cura através dele, é Beelzebu. Não aceitam. Depois Jesus cura o cego de nascença. Dá uma bagunça danada, ninguém aceita. Aí os fariseus, os sacerdotes entrevistam o pai do menino, a mãe do menino. Ele era cego mesmo? Não era cego? Está lá em João capítulo 9, a confusão danada. Ou seja, por que Jesus fazia milagres, Tiago? Jesus fazia milagres porque era a prova de que ele era o Messias de Israel, o esperado, o libertador.
Mas mesmo Jesus apresentando as provas de que ele era o Messias, não aceitaram. Por que não aceitaram? Porque ele dava as provas de que era o Messias, mas ele não se comportava como o Messias que eles esperavam. Eles esperavam um Messias político, que ia assumir o trono de Israel, ia sentar no trono em Jerusalém, ia expulsar os romanos e ia transformar Israel na nação soberana do mundo. É o que eles esperam até hoje. Os judeus esperam esse Messias até hoje. E Jesus foi ser um Messias que dizia: o meu reino não é desse mundo. Então Jesus cumpriu as exigências deles, ou seja, fez os milagres messiânicos para mostrar: eu sou o Messias, mas não se comportou como eles esperavam. Porque eles tinham uma perspectiva, uma ideia do que seria o Messias. Jesus vem e fala: não, eu não sou o Messias político, nem de poderes. Eu sou o Messias da humildade, do coração simples. Aí ninguém suportou.